Olá, jovens, tudo bem? Mais um exercício aqui então de resolvido, né, como exemplo para vocês. E a gente vai mais uma vez abordar o tópico de aplicações das leis de Newton, mas agora esse exercício é interessante porque ele vai abordar ao mesmo tempo leis de Newton e cinemática. E além disso, ele também tem a consideração da força de atrito em condições aí que pode variar uma força para outra, e a gente vai ver como muda o efeito, né, o resultado do movimento a partir dessa variação da força de atrito que vai atuar, ok? Esse exercício, para quem estiver acompanhando, é o exercício 18 do capítulo 6 do livro do Halliday, né, de mecânica da 10ª edição. Okay? E vamos lá para o enunciado. Ele diz assim: você depõe como perito em um caso envolvendo o acidente no qual um carro A bateu na traseira de um carro B, que estava parado em um sinal vermelho no meio de uma ladeira, que é essa figura aqui. Então era isso, a gente tinha uma ladeira ali, uma rua com uma certa inclinação, o carro B estava parado aqui no semáforo e o carro A não conseguiu parar por algum motivo e bateu na traseira. E eles estavam aí inicialmente então a essas configurações. Ele diz assim: você descobre que a inclinação da ladeira é 12 graus. Então a gente conseguiu medir lá na hora que a gente foi com o perito. Medimos a inclinação 12 graus. E a gente também percebe pelas marcas, provavelmente, do pneu, que os carros estavam separados por uma distância D igual a 24 metros, quando o motorista do carro A freou bruscamente, travando as rodas. E aí ele não dispunha de ABS, né? Então é aquele freio que o cara pisou, a roda travou imediatamente. Então provavelmente se ela travou imediatamente, ela deixa um risco no chão. E é por isso que a gente consegue determinar aí qual é a distância inicial entre os dois carros na hora que o carro A freou, ok? E a gente também descobriu aí que a velocidade do carro A no momento em que ele pisou no freio era de 18 metros por segundo. Então eu sei qual é a velocidade inicial do carro no instante que ele travou o freio. Aí ele quer saber o seguinte: com que velocidade o carro A bateu no carro B se o coeficiente de atrito cinético, né? Então tinha atrito na pista, mas é um atrito cinético, aquele atrito que continua em movimento. Se o coeficiente era letra A 0,6, ou seja, a estrada estava seca, e letra B 0,1, a estrada estava coberta de folhas molhadas. Então, quando a estrada está suja com folha e com água aí, ela fica mais lisa, diminui o atrito, né? Então vamos lá. Ele quer saber aí qual é a velocidade final que o carro A bateu no carro B. Então, a primeira coisa que a gente faz é organizar aqui os dados. Perceba que é um exercício com bastante informação, então é bom organizar os dados, ver o que ele forneceu para a gente e identificar certinho o que ele está pedindo. Então, fazendo aqui a nossa lista de informações, eu tenho a velocidade inicial, ele deu 18 metros por segundo. A distância inicial entre os carros, a distância D, ele falou para a gente que era de 24 metros. E ele disse que o ângulo de inclinação dessa pista é de 12 graus. E ele quer que a gente determine a velocidade final, né? A velocidade que ele bateu aqui. Então ele chegou com uma certa velocidade, freou, provavelmente foi diminuindo, né? Vai depender da condição da pista, ele diminui a velocidade e bate no carro traseiro. Eu quero saber com que velocidade ele bateu aqui no carro. Bom, primeira coisa que a gente tem que ter em mente para resolver esse exercício. Trata-se de um exercício aí característico de cinemática. Afinal de contas, eu tenho velocidade inicial, tenho distância de deslocamento, tenho velocidade e eu quero saber a velocidade final. Então, se eu tenho variação de velocidade, trata-se de um movimento uniformemente variado, MRUV ou MUV aí, né, para quem costuma chamar pelas siglas. E neste tipo de movimento, com as informações que ele nos deu e o que ele está pedindo, eu consigo imaginar qual é as equações que descreve esse movimento que eu posso usar. Eu tenho a equação horária, que correlaciona posição, velocidade, aceleração e tempo. E eu tenho a equação de Torricelli, que correlaciona velocidade, aceleração e deslocamento. Então perceba que a equação horária, no nosso caso, não vai ajudar muito, porque eu precisaria do tempo que ele demorou para encostar no carro A, no carro B aqui. Como eu não tenho a informação sobre o tempo, a equação horária não vai nos ajudar muito. Então aqui a melhor equação que vai nos fornecer o resultado do exercício é a equação de Torricelli. Torricelli é aquela equação então que ela correlaciona a variação de velocidade com a aceleração e o deslocamento do percurso. E a equação é nesse formato aqui, ó. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial também ao quadrado, mais duas vezes a aceleração vezes o deslocamento d. Aí você pode falar, mas é uma desaceleração, a aceleração não ia ser negativa? Eu não sei, vai depender de como que vai ficar essas relações aqui de atrito. Né? Então, na realidade, o que o exercício está pedindo para a gente é determinar a aceleração.
É isso que eu preciso saber. O resto eu tenho e eu consigo determinar o F depois, se eu conhecer a aceleração. Então, se a aceleração for positiva ou negativa, a gente vai determinar isso agora a partir da aplicação das leis de Newton, ok? Então, vamos lá. O que a gente vai ter que fazer é aplicar a lei de Newton para o carro A e descobrir qual é a aceleração resultante desse carro a partir do momento que ele freou. Então, o que a gente precisa ter em mente é quais são as forças que atuam nesse carro. Eu sei que ele tem um peso vertical para baixo. Eu sei que vai ter uma normal perpendicular à superfície do piso aqui, uma normal. E eu sei também que tem a força de atrito, e ela é, se o movimento é para baixo, então ela vai ser para cima, só que ela é paralela ao eixo do plano aqui. Então perceba que eu tenho duas forças já características importantes. Uma é no eixo do plano e a outra é perpendicular ao plano. Então é muito conveniente para a gente colocar o sistema de referência nesta forma aqui, ó, x e y, sempre com o eixo x alinhado ao plano de inclinação. Por quê? Porque eu vou conseguir colocar o máximo de força atuante no meu sistema paralelo a esses eixos. Isso vai facilitar muito a nossa vida. Mais uma vez, eu já disse isso lá nas notas de aula e nos nossos encontros, que é arbitrária essa escolha. Porém, se você escolher adequadamente, isso vai facilitar muito o nosso exercício. Então, a escolha adequada neste caso é esta, porque eu vou ter as seguintes forças. O ângulo θ aqui de inclinação, né? Então, perceba que a força de atrito é paralela ao eixo x, a força normal é paralela ao eixo y, e eu tenho a força peso vertical para baixo. Perceba que se eu colocasse o sistema de referência horizontal e vertical aqui, né, horizontal e vertical, eu iria alinhar o peso com a direção y, mas aí a normal e a força de atrito eu ia ter que fazer a decomposição em ambos as direções. Então eu ia ter dois trabalhos, né, decompor as duas forças. Agora, nessa configuração que a gente escolheu, ela se torna mais adequada por causa disso. Eu tenho que decompor apenas uma força nas direções x e y. As demais já estão paralelas. E aí, vamos lá. Então, se a gente for decompor a força-peso aqui, eu vou ter uma componente na direção x, paralela a x, que é a componente px, e eu tenho a componente na direção y, que é a componente py. E elas são determinadas por essa relação. Px é o cateto oposto ao ângulo θ, então ele se relaciona com o seno, e py é o cateto adjacente ao ângulo θ, então ele vai se relacionar com o cosseno, ok? E eu sei que no caso de um atrito cinético, que é aquele atrito onde o sistema está em movimento, eu posso sempre escrever que o atrito cinético é igual a normal vezes o coeficiente de atrito cinético. E aí vamos lá para buscar aquela aceleração. Eu vou ter que aplicar agora a segunda lei na direção y, porque eu preciso da normal, e ela vai vir desta direção y. Então, em y eu tenho o carro não descola do chão, né? Ele não tem aceleração vertical aqui, desculpa, ele não tem aceleração na direção y. Então, ficaria a normal, tem a mesma orientação do eixo, menos o peso y, que tem orientação contrária. Então, se eu isolo a normal aqui, eu tenho que a normal deve ser igual ao py, e o py é mg, né? O próprio peso, cosseno de θ, que veio da decomposição. Além disso, na direção x, eu teria a mesma coisa, a somatória das forças em x. Eu tenho a força px aqui, que aponta no sentido positivo de x, então a componente px é positivo. A força de atrito está no sentido contrário, então é menos Fc, né, a força de atrito, igual a massa vezes a aceleração. E o resultado dessa aceleração, eu deixei aquela positivo, mas se o resultado numérico der positivo, significa que eu acertei a direção. Eu coloquei a aceleração para baixo aqui. Agora, se o resultado der negativo, significa que a direção é inversa. Tá? Então, percebam que a direção do x aqui é arbitrária também. Então, vamos substituir nossos valores aqui. mg seno de θ, que é o px, está aqui em cima, menos a normal vezes o coeficiente de atrito, igual a massa vezes a aceleração. Eu posso escrever a normal aqui usando a equação que saiu de y. Então, eu tenho que mg seno de θ menos mg cosseno de θ vezes o coeficiente de atrito é igual a massa vezes a aceleração. Perceba que a gente já tem uma relação importante aqui. É independente da massa. Tá? Podia ser um carro deste tamanho ou podia ser um caminhão, que não ia fazer diferença. Aqui depende apenas da interação entre os pneus e o solo. Tá? Então não depende da massa. Por isso que o exercício não dá essa informação para a gente, de quanto pesa, né, qual é a massa do carro. Então eu posso agora simplesmente
isolar a aceleração que eu quero determinar aqui. Então, isolando a aceleração, eu tenho. Perceba que ambos os termos aqui que sobraram têm g, né, a gravidade. Então, eu posso colocar a gravidade em evidência. Aí fica seno de θ menos cosseno de θ vezes o coeficiente de atrito. Então, esta aceleração aqui é a aceleração que eu tenho que jogar deste lado. E agora eu vou ver se ela vai ser positiva ou negativa. Isso vai depender da condição da estrada. Vamos ver lá como é que vai começar. Então, na letra A, o coeficiente de atrito é 0,6, ou seja, a estrada está seca, ela tem um atrito grande, um alto atrito aí entre o pneu e o chão. Então, neste caso, se eu substituir esses valores aqui, ó, gravidade como sendo 9,8, seno de θ, o θ é 12 graus, e eu coloco o coeficiente de atrito como 0,6 aqui, cosseno de 12, se eu faço essa conta, dá uma aceleração negativa. O que quer dizer isso? Quer dizer que a força de atrito aqui é superior à força-peso. Então, a aceleração do sistema é uma desaceleração. É uma aceleração que estaria apontando para cima aqui, apontando na mesma direção da força de atrito. Então, é uma desaceleração, porque o x cresce para baixo. Se a aceleração é negativa, a aceleração aponta para cima aqui. E aí, claro, jogando na equação de Torricelli aqui, substituindo o valor da velocidade inicial do deslocamento e esta aceleração de menos 3,71, você deve chegar numa velocidade final aí fazendo essa conta de aproximadamente 12,07 metros por segundo. Esta é a velocidade que ela bateu no carro. Agora vamos ver o que muda se a estrada estiver molhada e suja de folhas aí, aonde o atrito diminui. Se o atrito diminui, intuitivamente já vem na minha cabeça que ela deve bater com uma velocidade maior. Concorda comigo? Porque a força de atrito é menor. Você tem uma redução de atrito, então existe uma redução da resistência ao movimento. Sendo assim, ele provavelmente deve bater aqui com uma velocidade maior. Vamos ver as contas e se ela vai estar coerente com esse raciocínio. Então, como ficaria na letra B? O coeficiente de atrito agora é 0,1. Então, substitui 0,1 aqui na equação da aceleração. Substituindo esses valores e fazendo a conta, agora dá uma aceleração positiva. Olha que interessante, o fato do atrito ser muito pequeno aqui, ele não é suficiente para vencer a força-peso x aqui, da componente x da força-peso. Então, a força-peso continua sendo, a força-peso x, né, componente x, continua sendo maior que a força de atrito. E isso gera uma resultante, uma aceleração resultante para baixo ainda, positiva. Então, apesar do carro estar com os pneus travados, freando, ele ainda tem uma aceleração devido ao peso dele positiva para frente. Então, ele está aumentando a velocidade dele para frente. E aí, se você substituir essa aceleração agora na equação de Torricelli, o que a gente obtém é uma velocidade de aproximadamente 19,39 metros por segundo. Coerente com aquela análise que a gente fez, de que é uma velocidade maior do que a velocidade no caso da pista seca, onde tem maior atrito. Então a velocidade é maior mesmo. E além disso, perceba que a velocidade é maior do que a velocidade inicial. Ó, porque a velocidade inicial era 18. Então perceba que a força peso Y aqui, ela continua acelerando o carro, mesmo você travando os pneus e existindo um leve atrito. Só que o atrito não é o suficiente para vencer a força peso e desacelerar o carro. Ele continua acelerado. Por isso que a velocidade final dele batendo aqui no carro é maior. Então isso justifica a importância de você estar sempre com o pneu, não estar com o pneu careca, né, os pneus em bons estados. E além disso, a gente tem que sempre redobrar os cuidados quando a gente está dirigindo numa pista molhada, porque o coeficiente de atrito diminui. E é por isso que às vezes os acidentes em pista molhada são piores, ok? Então é isso, gente. A resolução do exercício aí, bem tranquila. Era mais para chamar essa atenção em relação aí às velocidades e às forças de atrito. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Falou, valeu.